Você que está me ouvindo, muitas vezes você quer que o seu colaborador tenha uma produtividade maior. Eu estava conversando com um colaborador e ele até então não tinha entendido o problema dele. Ele achava que ele estava com problema emocional, ele achava que ele estava com problemas, neurológicos, tanto é que ele foi procurar um psicólogo, um psiquiatra para resolver o problema. Diante desses problemas, eu estava começando a entender a história dele. Falei, conta um pouco mais sobre a sua história, onde você trabalhava, o que você fazia. E eu comecei a entender que ele trabalhava num lugar totalmente errado daquilo que realmente ele tinha como perfil de comportamento humano. De repente você está passando por isso. De repente você que fica doido para chegar sexta-feira, que está me ouvindo aí, ou não tem a produtividade que você gostaria, ou não trabalha naquilo que você gostaria, ou você faz realmente só o arroz com feijão, não é uma pessoa motivada para trabalhar, de repente essa história pode estar acontecendo com você. Como é que funciona? Ele trabalhava num lugar chamado Ponte Rolante. Não sei se você sabe o que é uma ponte rolante. É um lugar muito alta, onde só fica tipo um guindaste, onde ele ficava sozinho naquele lugar. Ele ficava o dia inteiro sozinho lá. Só que ele tem um perfil, comportamento de influente. O que é um perfil influente? É um perfil onde esse perfil ele precisa de pessoas, ele precisa conviver com as pessoas, ele precisa estar conversando, ele precisa ser elogiada, ele precisa estar no vucu-vucu, ele gosta de festa, ele é muito sentimental, ele gosta de realmente conviver com as pessoas. É um perfil onde gosta de relacionamento e é um perfil muito legal porque é um perfil que influencia as pessoas a fazerem as coisas, é um perfil muito alegre, muito divertida, é um perfil onde todas as cessas ele não pode faltar. E ele ficava toda hora descendo da ponte rolante para estar com quem? Com as pessoas lá, que é o perfil dele, estar conversando com as pessoas. Até que um dia o líder dele virou para ele e falou assim, se eu te pegar aqui novamente, aqui embaixo novamente, você vai ser mandado embora. Então eu não vou te falar mais. Então, a próxima vez que eu te pegar aqui embaixo, você está na rua. Se eu ver que você não está aqui embaixo para fazer alguma parte do trabalho, você está na rua. Porque o seu trabalho é lá em cima. O que ele fez? Ele ficou lá em cima. Ele obedeceu. Mesmo porque ele precisava do emprego, né? Ele tinha família, tinha filhos e ele ficou lá. Gente, pasmem. Sabe o que aconteceu com ele? Quando ele ficou lá em cima e ele não tinha perfil para isso, ele começou a ter crise de pânico lá em cima. E um dia ele não conseguiu sair mais de lá. Ele teve um problema tão forte emocional que ele teve que ser retirado com ambulância. A ambulância teve que buscar ele porque ele não aguentou a pressão de estar num local onde ele não tem perfil para trabalhar. Isso acontece muito com as pessoas. De repente, que você que está me ouvindo, eu não sei se você estuda perfil de comportamento humano, existem vários perfis. Existe o perfil dominante, existe o perfil influente, existe o perfil de estabilidade, perfil de conformidade e, de repente, existem junções de perfis. E se você não estuda isso, de repente, você não está produzindo ou sua equipe não está produzindo como você gostaria. Sabe por quê? Porque eles estão no lugar errado. E quando eles estão nos lugares errados, eles são insatisfeitos. E por serem insatisfeitos, eles não produzem, porque todo insatisfeito, ele é improdutivo. E quando é que ele soube que ele estava no lugar errado? Foi quando ele estava participando do nosso curso. Eu estava explicando sobre perfil, e aí ele parou na mesma hora, levantou a mão e falou, será que foi isso que aconteceu comigo? Que eu tive que sair de ambulância, eu tive que trocar de emprego? Eu falei, foi exatamente isso que aconteceu com você. O seu problema é estar trabalhando no lugar errado. Muitas vezes eu vejo gente caindo cabelo, eu vejo gente cheio de problemas na pele, cheio de problemas de brotoeja, cheio de alergia. Você de repente na sua boca, por exemplo, está cheio de alergia e você não sabe por quê. É porque você está vivendo ou está num lugar onde o seu perfil não bate com você. O seu colaborador, às vezes, está pegando dispensa médica direto,
está chegando atrasado direto e você não sabe o que está acontecendo, eu vou te falar o que está acontecendo. Eles estão no lugar errado, trabalhando no local errado, porque o perfil não bate com o lugar que eles estão fazendo ou com a função que eles estão fazendo. Então, o que você precisa? Entender como funciona isso. Você precisa estudar o perfil de comportamento humano. E se você ainda não estudou sobre isso, se você é um líder ou um gestor de empresas e não sabe sobre isso, você está perdendo muito dinheiro. Por quê, Ronaldo? Porque você está perdendo produtividade e está deixando de engajar as pessoas na sua empresa. E se você quiser saber como funciona isso, ou você pesquisa na internet, porque é importante que você busque saber sobre isso na internet, ou entre em contato conosco, que nós temos várias formas de te ajudar a fazer a sua empresa ser mais produtiva. Nós trabalhamos muito uma ferramenta chamada Pessoa Certa no Lugar Certo. E nós temos também uma forma de fazer um teste com o seu colaborador para entender o perfil de comportamento dele, para que coloquemos ele na função certa. Uma vez, eu peguei uma menina que estava faltando muito e falei para o dono, deixa eu conversar com ela, deixa eu entender o problema dela. E eu entendi quando eu perguntei para ela, você realmente gosta de fazer o que você está fazendo? Ela falou, eu detesto fazer isso aqui. E por que você está aqui até hoje? Sabe o que ela me respondeu? Porque eu preciso muito, eu tenho 2 filhos, eu não posso ser mandado embora. E eu perguntei para ela, você gostaria de fazer um teste para que eu pudesse entender o seu perfil? Ela falou, sim, gostaria. Fiz o teste nela. O perfil dela não tinha nada a ver com a função que ela estava fazendo. Quando eu mudei ela de função, sabe o que aconteceu? Nunca mais faltou, produziu muito. Hoje ela é destaque na empresa. Inclusive, esses dias eu encontrei com o líder dela, ela falou, rapaz, aquela menina mudou totalmente, se transformou. Eu falei para ele, aquela menina não mudou, ela não se transformou, ela é a mesma pessoa, só que agora ela está no lugar certo. Então, aprenda isso. Aprenda a colocar a pessoa certa no lugar certo. Aí você vai ver uma empresa produtiva, ou se você que está me ouvindo não é dono de uma empresa, se coloque no lugar certo que você vai ver a felicidade na sua vida. Um grande abraço, sucesso para você.